Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Olá, pessoal, bom dia, muito obrigada pela presença de todos. Vamos começar mais um evento da Tech6 Group e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Nesse evento, a gente vai falar sobre supere os desafios e domine a contabilidade de arrendamentos. A gente teve muitas pessoas pedindo para a gente falar de novo sobre esses assuntos, né, da norma do IFRS 16. Então, hoje a gente vai ter esse evento. Tem um convidado especial hoje, o Edmir Carvalho, consultor, especialista e professor em contabilidade. Bem-vindo, Edmir. Oi, Viviane, bom dia a todos. Obrigado pelo convite da Tech6, aí estou à disposição aí para a gente fazer um bom evento. E vai ser mais uma aula aí, né? Porque toda vez eu aprendo com você um pouquinho uma coisa nova. Então vai ser mais uma aula. Antes da gente começar, eu quero apresentar um pouquinho sobre a empresa, porque como a gente tem muitas pessoas aqui e nem todas nos conhecem, então eu quero mostrar exatamente como que a gente pode ajudar no mercado, além do IFRS 16, que é o nosso tema aqui, como que a gente ajuda as empresas no mercado. Então, primeira coisa que eu queria falar, para pontuar, nós somos uma empresa brasileira com atuação mundial. Hoje, a nossa matriz fica em Porto Alegre, mas a gente tem escritórios também em São Paulo e Florianópolis. E temos fora do Brasil, a gente tem Portugal, Estados Unidos, Colômbia e Argentina, tá? Então, só para vocês saberem da nossa atuação. Esse slide aqui, na verdade, é mais uma fotografia de como a gente pode ajudar os nossos clientes, né? Eu sei que a maioria aqui tem uma base mais de contabilidade, mas é interessante vocês também saberem, porque se caso vocês estiverem conversando com alguém e ver que a empresa necessita, é bom saber o que a gente pode entregar para vocês, tá? Então, a primeira parte aqui embaixo, que a gente fala de ecossistemas de dados, né? A gente está falando a respeito de soluções como Salesforce, que a gente pode apoiar, a parte das nossas plataformas proprietárias, que é o T6 Consolidação e o T6 de Planejamento Financeiro Orçamentário. Na parte de cima, já lá na parte de visualização de dados, a gente representa a MicroStrategy, então a gente pode vender o produto da MicroStrategy e também fazer os projetos e consultoria para os nossos clientes em MicroStrategy. E para a parte de Microsoft, a gente presta serviços para soluções como o Power BI, por exemplo. Do meu lado esquerdo aqui, a gente também é representante da Alation no Brasil, então a gente também pode vender a solução e fazer os projetos, e é para a parte de governança de dados e catálogo, né? Quando a empresa está começando a ter um programa de dados, então a gente pode apoiar trazendo a Alation junto com a gente. E do meu lado direito extremo, a gente está falando sobre body shop ou terceirização, ou seja, a gente tem profissionais para a gente poder disponibilizar para os nossos clientes, seja soluções de Oracle, Denovo, Power BI, ou MicroStrategy, ou qualquer outra solução que você esteja precisando. Então, qualquer desses pontos a gente pode estar apoiando no dia a dia. Aqui nesse slide eu vou falar todas as nossas soluções que são proprietárias, né? Que são produtos nossos, é a nossa plataforma. Então, se a gente vê do lado aqui, onde a gente começa com o T6 Planning, é quando a gente está falando onde a gente automatiza todo o processo do planejamento financeiro orçamentário. E aqui embaixo, né, a gente tem o T6 CAPEX e o T6 de RH, pensando em planejamento também. Então, a gente pode fazer receita, despesa, RH, CAPEX, qualquer coisa pensando em planejamento financeiro. E esses aqui, às vezes, alguns clientes pedem, eu vou começar com RH primeiro, então eu vou automatizar só RH, depois eu vou automatizar
a parte de investimento e depois eu vou fazer o restante. Então, a gente pode começar menor, né? Ter algumas aplicações específicas e depois ir crescendo. Do meu lado direito, eu tenho o T6 Consolidation, que é para a parte de consolidação contábil. Então, é quando uma empresa é um conglomerado, né? Então, tem mais de uma empresa dentro do grupo. E na hora de demonstrar o resultado, ela precisa fazer eliminações, às vezes as proporções, ela não tem 100% da empresa. Então, a gente automatiza esse processo e, no final, a gente consegue também automatizar todas as notas explicativas para levar para o mercado. Temos duas novas soluções que a gente está trazendo para o mercado, que é o T6 Tryout, onde ele faz toda a parte de acessos e autenticação. Então, se você entra na empresa e você precisa se logar em vários softwares, né, vários ambientes dentro da empresa, você com esse software, você faz um login único e traz toda a segurança para você ser autenticado naquilo que você pode usar, naquilo que você pode ver. Tá? E o T6 Performance é a parte de solução de desempenho, de gestão de desempenho. Então, pensando aí em metas, em melhorar, né, na carreira profissional. Então, ele é mais focado ali para uma gestão de desempenho do profissional. E hoje, a gente vai falar com essa caixinha aqui, a última do lado esquerdo, que é a respeito do T6 e FRS 16, que é uma solução de gestão de contratos, né, que vem sendo contabilizada. E o que é essa solução que a gente vai falar hoje para vocês? A gente tem, primeiro, a plataforma, né? Que aí a gente fala em questão técnica, tem uma plataforma onde tem toda a modelagem e tem todos os cálculos ali dentro, é onde se automatiza o processo. Depois a gente tem aqui um eixo que é um grande diferencial nosso, porque não é só a técnica, mas sim a gente traz a consultoria especializada, então a gente traz a empresa do Edmir, né, que é a Virtus. Então, ele traz essa capacidade de ter uma consultoria especializada para fazer ali alguns ajustes necessários na plataforma para o seu negócio. E no final, a gente faz a transferência de conhecimento. Ah, Vivian, mas é simples assim? É simples assim, porque a norma ela já está desde 2019, então a gente começou com esse produto, acho que final de 17, início de 18, né, Edmir? Começamos o desenho dela, e aí a gente começou a fazer um ajuste só naquilo que a gente necessitava, né? O cliente necessitava. Então, a ideia é, o produto está 90% pronto, e eu vou fazer algum ajuste dependendo da necessidade. Então, por exemplo, se o cliente, eu tenho um contrato muito grande de carros e eu quero fazer o meu, com base na norma, eu preciso fazer por placa. Então, a gente vai fazer esse ajuste. A minha especialidade é um pouquinho diferente, eu tenho agro, ou não, é uma indústria. Então, são esses pequenos ajustes que a gente vai fazer. E aí a gente traz a consultoria, né, da Virtus exatamente para nos apoiar nesse desenho. Então, hoje não é só a tecnologia, é a tecnologia junto com a consultoria para você ter o seu resultado ali e ter essa automatização em todo o processo. Bom, a gente vai agora começar naquilo que a gente, que está todo mundo aqui querendo ouvir a respeito do evento. Antes, só um recadinho. Se vocês quiserem participar, e eu espero que vocês participem bastante, então vocês têm o chat, podem enviar suas dúvidas, independente de onde você esteja assistindo, se é no YouTube, no LinkedIn ou pelo outro acesso nosso, não tem problema nenhum, a gente tem um pessoal olhando essas transmissões e vai nos entregar as suas perguntas, tá? Então, aproveite, vamos aproveitar para a gente conseguir tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis. Bom, como eu já falei um pouquinho antes, né, Edmira, essa norma ela já está em vigor desde 2019. Muitas empresas em 2018 arrancaram os cabelos, praticamente, né? Que tinha que entender a norma, conhecer a norma. Eu acho que esse passo a gente já passou, né? Todo mundo já conhece o que é a norma, para que é, se é importante para a empresa ou não. E agora a gente sabe que tem algumas dúvidas que acabam acontecendo no dia a dia.
E eu acho que aqui essa é a ideia, da gente trazer e tirar essas dúvidas. Então, eu já começo com uma das primeiras perguntas ali, que a gente até colocou no nosso convite, que é sobre a imaterialidade, né, no IFRS 16. Existe imaterialidade no IFRS 16? Bom dia, né? Bom dia a todos aí. Só para fazer um complemento antes de fazer a resposta aí da Vivian, quando ela diz que 90% do sistema está pronto, é porque muitas vezes também a empresa tem interesse de, por exemplo, fazer uma análise por cento de custo, por região, né? Então, isso vai depender muito de como é que está estruturada a empresa, né? Por isso que não está 100%, tem uma pequena parte que a gente precisa customizar a depender, né, de como é que a empresa utiliza aí as suas informações dentro, né, da companhia, tá bom? Bom, enfim, é só fazer essa introdução. É ótimo, né? Não, sempre bom. E a gente fala essa questão da imaterialidade, né? Então, o pessoal pergunta, às vezes, pô, mas tem alguma imaterialidade, né, em relação ao IFRS 16? A norma contábil, ela não fala da imaterialidade, né? Ela não tem essa situação da imaterialidade, o que tem é isenções, né? O que seria isenções? Isenções é aquela situação onde a empresa, né, ela opta, né, em trazer esse contrato para dentro do balanço ou não, né? Lembrando, e aí eu vou fazer um pequeno parênteses também, pessoal, lembrando o seguinte, né, que essa norma IFRS 16, o nosso CPC 06R2, o grande objetivo é trazer esses contratos para dentro do balanço das arrendatárias, né? Quem são as empresas arrendatárias? Aquelas que utilizam o ativo arrendado, mas não é o proprietário ou arrendador. Então, essa norma é uma norma que impactou fortemente as empresas que utilizam o ativo arrendado, as arrendatárias. Então, quantos contratos nós não tínhamos, né, que essas empresas ainda têm, né, só que não apareciam dentro do balanço. Então, essa norma acabou trazendo, né, esses contratos para dentro do balanço. E voltando para a questão da isenção, né, a norma ela dá duas isenções, né? O que é a isenção, como eu havia colocado? A empresa opta, né, em trazer ou não esses contratos para dentro do balanço. Bom, quais são essas isenções? Primeiro, um contrato que tem um prazo inferior a 1 ano. Então, por exemplo, se a empresa tem um contrato de locação, por exemplo, de 10 meses, então esses 10 meses não precisa trazer dentro do balanço, né? Isso foi a isenção dada pela norma, né, em relação aí a essa situação. Então, se tem lá um contrato de 10 meses, né, então nós temos que, não necessariamente a empresa tem que trazer. Admir, mas e se a empresa resolver trazer esse contrato para dentro do balanço? Não tem problema, né? Ela não é proibida de trazer esse contrato para dentro do balanço. A norma, ela coloca de que fica facultativa a empresa trazer ou não esse contrato de 10 meses. Agora, também não faz sentido, né? Por exemplo, um contrato de 10 meses de veículo, ela não traz, mas um contrato de 10 meses de imóvel, ela traz, né? Então, deveria ter aí uma uniformidade na política da empresa, né? Bom, essa é a primeira isenção. A segunda isenção, embora a norma não especifica, né, o valor, né, a norma coloca de que ativos subjacentes de baixo valor também fica aí como uma isenção. O que seria esse ativo subjacente de baixo valor? A norma coloca de que se um ativo, né, ele é considerado como novo, ele é de baixo valor, e esse é um ponto importante, pessoal, não é a parcela, né, não é o contrato, é o quanto que aquele ativo arrendado ele vale como novo. Então, por exemplo, se a empresa fez a locação de um notebook, né, e esse notebook, vamos imaginar que está com 3 anos de uso, não vai fazer análise do notebook com 3 anos de uso, vai fazer análise de quanto vale esse notebook novo, né? E a questão a norma não fala do valor, porém, num material complementar, que é o Basic for Conclusion, né, que normalmente o IASB ele acaba fornecendo um material complementar. No material complementar, eles colocaram de que se esse ativo subjacente novo for inferior a $5.000, então fica também a empresa opta, né, opcional, vamos dizer assim, né, facultativa para a empresa trazer ou não esses contratos para dentro do balanço. E aí, Vivian, só para finalizar esse meu raciocínio, muitas vezes o pessoal fala assim, pô, Edmir, mas eu tenho um notebook aqui, por exemplo, que é R$5.000, né? R$5.000 é inferior a $5.000, então ele está fora. Ah, mas e se eu tiver 1.000, né?
notebooks era 5 milhões de reais, né? É um efeito material. Então, você vê, ele pode ser material para a empresa, porém, o fato de um notebook estar inferior, né, a 5 mil dólares, né, não é o todo, é a unidade. Então, se uma unidade for assim, inferior a 5 mil dólares, todos os 1.000 notebooks, né, eles estão fora do enquadramento caso a empresa opte, né, a não reconhecer esses contratos no balanço. Tá? Entendi. E, Edmir, uma dúvida. Você falou aí de duas isenções, né? O tempo e o valor. Uma pode substituir a outra, por exemplo, eu tenho um contrato de 10 meses, né? Não gostaria de mostrar, mas o valor dele é muito alto, e aí eu acho que eu tenho que mostrar ou não. A partir do momento que ele está são 10 meses, eu não preciso mostrar, independente do valor, ou não? Não Isso precisa, faz não diferença. precisa. Tá. Se o contrato ele é inferior a um ano, então não precisa. Agora, é bom lembrar, né, Vivian, que muitas vezes as empresas, o que elas fazem? Elas fazem um contrato de um ano e vão renovando todo ano, né? Isso também. Aí alguém fala assim, pô, Edmir, mas e se eu tenho um contrato de um ano e eu renovo anualmente? Bom, nesse caso tem que analisar. Por quê? Porque fica muito cômodo, né? Caso a empresa não tenha interesse em fazer esse contrato para dentro do balanço, fazer um contrato assim, né? Faz um contrato de um ano, fica dentro da isenção e todo ano vai se repetindo. Então, muitas vezes a auditoria vai questionar isso, sabendo que a empresa está num contrato que anualmente ele é renovado. Então, consequentemente, a própria auditoria vai exigir de que a empresa traga esse balanço, esse contrato para dentro do balanço. Né? E alguém vai falar, pô, mas qual o período que eu vou trazer, né? Porque ele é anual, como é que eu vou trazer? Qual o período? E o que nós temos visto, Vivian, é que as empresas têm que definir qual o tempo que gostaria de ficar com aquele ativo. Então, tem empresas que definem 5 anos. Como é que eu vou saber se são 5 anos? É bem provável que no planejamento estratégico da empresa, ela coloca lá, bom, nos próximos 5 anos nós não vamos abrir mão desse ativo. Então, sabe-se que naqueles próximos 5 anos, né, aquele contrato ele vai ser renovado anualmente. Então, opa, se ele vai ser renovado anualmente nos próximos 5 anos, então esse contrato está dentro. Né? Uhum. Então, nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Eu acho que um ponto aí que quem ajuda muito também acaba apoiando é a auditoria, né? Eu acho que a auditoria ela traz também algumas visões na hora que ela for auditar para ter essas informações. Até essa seria uma das perguntas, né? Porque locação eu acho que pode acontecer isso, né? De você ter locação feita anualmente, contratos anuais, né? Então, você pode ter contratos anuais de equipamento, contratos anuais de veículos, né, contratos anuais de imóveis, né, entendeu? Pode acontecer isso aí. Então, você sempre tem que pensar, o melhor seria pensar, né, no planejamento estratégico de quantos anos você vai querer usar, e depois, e se, por exemplo, Edmir, nesse caso, eu pensei 5 anos, tá? No meu planejamento estratégico, coloquei aí o contrato 5 anos, mas por algum motivo, esse contrato vai ser cancelado no 4º ano. Como que é feito para recalcular essas coisas? Uma boa pergunta, né? Normalmente, o pessoal da contabilidade, né, muitas vezes ele não tem essa informação, né? Ele vai ter informação no segundo momento, né? Então, sobra o segundo momento. Né? Então, a contabilidade ela vai trabalhar com a informação que ela tem. Se lá atrás, né, trabalhou-se que aquele contrato seria de 5 anos, então ela vai contabilizar 5 anos. A partir do momento, né, em algum momento, ela tem lá... chegou no 4º ano, como você falou, ou então chegou no 3º ano, a empresa ela diz que ela não vai mais ficar no 5, vai ficar no 4º. Então, ela vai ter que fazer uma remensuração, né? Por quê? Porque imaginou-se que o contrato ia ser para 5, reduziu 1 ano, então essa remensuração vai fazer um ajuste nas contas patrimoniais, vai ajustar lá no passivo, né, porque diminuiu o contrato, né, em 1 ano, e consequentemente vai diminuir o ativo também. Né? Agora pode acontecer também, em a empresa estando no 3º ano, receber uma informação que vai ficar mais 4 anos naquele contrato, então de 5 que havia programado inicialmente, e agora foi para 9. Então, também vai fazer uma remensuração. Então, é importante, eu colocar aqui, no primeiro momento, registra-se os 5 e vai trabalhando esses 5 anos.
qualquer informação adicional que a empresa venha a ter, né, a contabilidade venha a ter, ao longo desse contrato, quer seja encurtar o prazo do contrato ou aumentar a vida desse contrato, então isso é entendido como uma remensuração e, consequentemente, vai ter que fazer ajuste ali nas contas patrimoniais, ativo e passivo, entendeu? Bom, a gente já começou aqui com algumas perguntas, então vamos lá para a primeira aqui do pessoal, aí depois eu continuo aqui nas minhas. Qual a norma do IASB? É a FRS 16, né? A FRS 16 é a que fala sobre o arrendamento, né, o leasing. E FRS 16. Né? A mesma... O nosso CPC 06, né, R2 é o FRS 16. Né? Ah, entendi. E o IASB é um instituto, é isso? O IASB é um órgão normalizador, né? Assim como nós temos o ANS, CPC, por exemplo. Não, é que a ANS é um órgão regulador. A verdade, é verdade. Isso é um ponto importante que, assim, pessoal, o IASB, assim como o FASB e assim como o CPC, né, esses órgãos são normalizadores, então eles só emitem normas, né? A exigência dessa norma, quem faz são os órgãos reguladores, né? Então, por exemplo, o IASB ele emitiu uma norma contábil a nível mundial e os órgãos reguladores dos países que adotam essas normas, que exigem a adoção dessas normas, né? A exemplo dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem o FASB, que emite aí as normas americanas, né, chamadas US-GAAPs, porém a SEC, que é o órgão regulador que exige, né, que essas empresas, né, que estejam listadas em bolsa apliquem aí as normas do FASB. Aqui no Brasil, nós temos o CPC, né, que é o órgão normalizador, e também temos os reguladores, né, e aí tem aí a CVM, a ANS, como você falou, a ANEEL, nós temos aí o Banco Central, então você tem aí o próprio Conselho Federal de Contabilidade, né, então esses são órgãos reguladores. Não. E quais contratos estão dentro da norma? Existe algum contrato que não estaria, tirando aquelas duas isenções que a gente já falou? A primeira questão, né, é verificar se aquele contrato dá ao arrendatário o direito de uso. Né? Esse é o principal ponto, pessoal. Se o contrato dá o controle do direito de uso. Né? O que é isso? Quer dizer o seguinte, quer dizer que, bom, você pode estar num contrato que você está alugando um ativo, mas o arrendador ele não dá o direito de você controlar o uso. Né? Então, o que chama atenção é isso, você tem aí o controle do uso. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar, Vivian, você é arrendadora, né, e eu sou arrendatário. Né? Então, você é o proprietário do imóvel, eu sou inquilino. Então, a gente fechou um contrato, né? Eu sou arrendatário, eu sou inquilino ali. Então, a partir desse momento que eu fechei o contrato, né, eu tenho aí o direito de usar esse espaço. Vamos imaginar que seja uma casa que você me alugou. Né? Então, eu tenho uma casa, estou alugando aquela casa. Não faz sentido, né, a hora que eu saio para trabalhar, quando eu volto, tá você lá, né? Por exemplo, vendo televisão na minha casa. Falei, calma aí, né? Mas a casa é minha. Tudo bem, a casa é quem tem o controle do ativo é você. Eu não posso vender a casa, eu não posso derrubar uma parede, eu não posso construir uma piscina, entendeu? Ou demolir, ou tirar a piscina que está lá. Enfim, eu não posso porque eu não tenho controle, né? Mas através de um contrato, você me deu o direito de eu controlar o uso. Ou seja, a partir do momento que eu estou ali naquele contrato, quem controla o uso daquela casa sou eu, não você. Né? Então, embora o pessoal confunde muito isso, a questão do controle. O proprietário tem um controle do ativo. Mas, através de um contrato de locação, ele passa para o arrendatário, no caso aqui, nosso inquilino, né, que sou eu, o direito de controlar o uso. Então, por exemplo, você não pode impedir que familiares meus vão à minha casa, amigos meus vão à minha casa, entendeu? Então, por quê? Porque quem tem o controle do uso sou eu. Então, nesse aspecto, né? É isso que eu queria colocar. Nós temos aí, neste caso, essa figura, né, do controle do direito de uso. Então, se a empresa ela está num contrato e, por algum motivo, ela não tem o controle do uso, o direito de controlar o uso, então, nesse caso, ele está fora. Um exemplo, né, quando a gente fala de imóveis, né, por exemplo, quando você tem aí um espaço que é um coworking. Então, você tem lá um coworking, você paga aluguel do coworking, e ali é um ambiente compartilhado. Então, você não tem o controle, né? Ele é compartilhado. Então, nesse tipo de locação, está fora do enquadramento, né? Está fora do enquadramento. Então, assim, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é verificar. Bom, a empresa, num contrato, ela tem aí o direito de controlar o uso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se tem o direito, então
ela está enquadrada. Caso não tenha, já está fora, né? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que a norma coloca são os valores variáveis, né? O que são os valores variáveis? Se a empresa tem um contrato onde as parcelas são variáveis, por exemplo, tem uma loja que paga aluguel dentro de um shopping e ela paga aluguel com base no faturamento. Então, quanto mais ela fatura, mais ela paga aluguel, né? Então, nesse aspecto, esse contrato está fora. Agora, se a loja está pagando o valor mínimo, fixo, e parcelas adicionais, que são as variáveis, o que é fixo está dentro da norma. O que é variável está fora. Então, vamos imaginar que a empresa paga lá um aluguel fixo de 10 mil mensais. Tá? Mas, no mês, ela faturou um montante que dá 12 mil. Né? Então, 10 mil é o fixo e 2 mil é o variável. Né? Então, esses 2 mil está fora entre os 10 mil. Como é que ficaria? Bom, esses 10 mil a empresa vai ter que fazer de acordo com o enquadramento da norma, e os 2 mil entra como se fosse uma despesa, né? Entendeu? Uma despesa de aluguel normal, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, que é muito comum também, né? Na locação de um imóvel, muitas vezes o contrato, a empresa paga o aluguel, né? Paga o condomínio e paga o IPTU, né? Tudo Sim. No mesmo, paga lá. Então, se num contrato tem segregado, o que acontece? O aluguel, ele está enquadrado no FRS 16. O IPTU está fora. E o condomínio também está fora. Mas por que o condomínio está fora? Porque o condomínio, ele é o bem comum, né? Ele é a área comum, não é uma área privativa, né? Entendeu? Então, essa área comum, a empresa não controla, porque tem outras empresas ali compartilhando aquele espaço. Né? Então, isso aí estaria fora, entendeu? Entendi. Temos mais uma pergunta aqui, Edmir. Quando não está mensurado no contrato o controle de uso, qual a sugestão? Fazer um aditivo, dado que se enquadra o valor e prazo? Muitas vezes no contrato não vai estar mesmo nessa questão do direito de uso, né? Aí vai ter que verificar, fazer uma análise do contrato. Agora é óbvio, né, que se a gente conseguir fazer um aditivo explicitando, né, essa questão de direito de uso, melhor, né? Entendeu? Muitas vezes, por exemplo, que nem eu fiz um contrato de locação com você, eu sou inquilino, você é proprietário. No contrato lá não está escrito que você transferiu o direito de uso para mim, entendeu? Fica subentendido, e aí tem que fazer uma análise, né? Agora, é uma boa pergunta, se não me engano, foi da Tatiane, né, que ela colocou, né? Que essa norma, ela tem muitas nuances que eu acho que é mais o entendimento de como a empresa quer ver ou como ela quer colocar as informações, né? É mais do que o assim, se eu tenho um contrato que o valor é alto e eu vou ter ele por um prazo maior e estou tendo direito de uso, independente se não aparece, tem que ser contabilizado, porque senão ali na frente uma auditoria, né, vai pegar de qualquer maneira isso. O que chama atenção é o seguinte, muitas vezes, né, vou dar um exemplo, né, que nem a Tatiana colocou, vamos imaginar, tem um cliente que ele tem um contrato de um automóvel, contrato de veículos por 3 anos. Só que a cada 6 meses, a troca de veículo. Não, você vê, o contrato é de 3 anos, só que a cada 6 meses há uma troca de veículo. Ou seja, ele não fica com o veículo por 3 anos. O veículo é trocado a cada 6 meses. Uhum. Né? E aí a pergunta é, bom, nesses 6 meses, né, eu vou reconhecer o quê? Os 6 meses, eu vou reconhecer 3 anos. Nós temos que entender o seguinte, pessoal, o contrato é de 3 anos. O contrato é de 3 anos. Né? A troca de 6 meses não quer dizer que eu vou fazer um novo contrato. Não, o contrato é de 3 anos. Esse contrato eu vou trazer para dentro do balanço. Mas alguém fala assim, pô, Dino, mas eu troquei o carro. Notem, pessoal, que a norma lá, ela coloca ativo identificado. O que é o ativo identificado aqui? É o veículo. Alguém fala, pô, mas Dino, mas aquele chassi, aquela placa foi alterada, o modelo do carro alterou. Notem que é o seguinte, né? Quando a norma fala ativo identificado, não é o ativo carimbado. Né? Não é aquele modelo, placa e chassi, entendeu? É um veículo, né? Então, a empresa ela vai contabilizar por 3 anos, depois ela vai ter que fazer, né, essas movimentações aí a cada 6 meses, né? Mas o contrato é de 3 anos, né? Entendeu? Entendi. Eu digo isso por quê? Porque tudo isso é interpretativo, né? Tudo isso é interpretativo. Você leva no primeiro momento a entender de que o contrato seria de 6 meses, né? Não, na verdade, o contrato é de 3 anos e você faz aí as mudanças do ativo a cada 6 meses, né?
E vale ressaltar que nesse ponto aí a gente também consegue apoiar, né? A gente teve alguns clientes que pediram isso, né? De ser por placa, exatamente por essa movimentação de carro, né? Lógico, talvez não 6 meses, mas tinha muita modificação de, por exemplo, passou um período, mudar o carro, ou quebrar, ter que mudar o carro, ou a pessoa não está mais na empresa, esse carro vai voltar, né? Então, existem algumas nuances aí e que a gente consegue apoiar também pensando ali no T6 e FRS 16. Só fazer um complemento, Vivi, em relação a isso. Tem um cliente nosso que, você até participou da discussão, eles têm 200 automóveis na frota e eles fazem um contrato por automóvel, né? Então, são 200 automóveis. Agora, quer dizer que todas as empresas controlam os automóveis individualmente? Não. Não. Pode ser que algumas empresas controlem cada tipo de veículo, o tipo de contrato, ou locadora diferente, entendeu? Mas o fato é que esse cliente em si, ele tem 200 automóveis e cada automóvel é um contrato. Não é que cada automóvel é um contrato, ele analisa, ele contabiliza individualmente, né? Entendeu? É isso aí. E também o que pode acontecer também, Edmir, é que às vezes as empresas, né, elas querem ter um controle desses ativos também. E não, como eles têm o controle do contrato, eles não têm o controle dos ativos. A partir do momento que você tem uma plataforma que te apoia a ter esse controle dos ativos, também é interessante, porque aí ele vai saber ali onde está, quais os ativos que estão válidos ou não, né? Então, é mais uma coisa que dá para fazer ali pelo T6. Só fazer um complemento também, você já viu que eu gosto de falar, né? Enfim, eu mas também, né? Então, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, aqui, pessoal. É importante colocar, Vivian, que assim, né? Muitas vezes, vamos imaginar que a empresa tem 100 contratos, né? Desses 100 contratos, imaginar que 60% desses contratos estão enquadrados. E aí alguém entende assim, então esses 60 eu trago para dentro do sistema. Na verdade, né, a tecnologia Tech 6, ela permite você trazer os 100 contratos, né? Desses 100 contratos, 60 enquadrados como FRS 16 e 40 traria como despesa de aluguel, né? Isso, que nem a Vivian colocou, é importante porque você não só tem o enquadramento da norma, mas você tem aí um único lugar onde você tem a gestão do contrato, né? Eu acho que isso é um ponto importante também. Bem lembrado, porque algumas empresas elas não têm isso num local único, né? Num ambiente único. Então, ela acaba utilizando o T6 também para essa gestão. E também, para quem já tem esse controle de contratos num software, a gente conversa com ele para a gente trazer as informações para dentro do T6, né? Então, a gente tem uma integração para trazer esses dados. Não significa que você vai ter que replicar ali dentro, né? Temos mais uma pergunta aqui. Qual o melhor procedimento para remensuração? Descontabiliza tudo e faz todo o cálculo a valor presente novamente e contabiliza tudo como um novo contrato? Eu estou vendo que foi o Thiago aqui, o Sorrente, que perguntou. Boa pergunta também. Pessoal, remensuração, nós temos que entender o seguinte, o que seria uma remensuração? Porque uma vez que você trouxe aquele contrato para dentro do balanço, você projetou uma parcela, você projetou o valor da parcela, você projetou o prazo do contrato, você projetou, na verdade, qual foi o período, quais são os valores, se de forma pré-determinada, se tem aí crescimento do valor ou não, isso no reconhecimento inicial. A partir do momento que houve o reconhecimento inicial, nós podemos ter aí, no aniversário do contrato, a atualização pelo IGPM, nós podemos ter uma renegociação de contrato, quer seja ele aumentando ou diminuindo a parcela, a gente pode ter uma baixa, a gente pode ter, nesse caso, um aumento do prazo do contrato, uma diminuição, tudo isso é chamado remensuração, que é isso que o Thiago está colocando, né? Essa remensuração, Thiago, isso é muito importante também, né? Essa remensuração, o ideal é que você não baixe o contrato e faça um novo, né? O ideal é que você tenha o contrato lá já reconhecido no seu balanço e só faz o quê? Só faz o recálculo, né? Que nem você colocou, né? Faz o recálculo, traz o valor presente e você vai ter... Porque, veja bem, vamos imaginar, né? Se paga lá 20 mil reais por mês, né? Então, fez aí 5 anos pagando 20 mil reais por mês. Trouxe o valor presente e contabilizou. Passado
no primeiro ano, atualizou pelo GPM, vamos imaginar que esses 20 mil foi agora para 23 mil, aumentou 3 mil. Esses 3 mil adicionais para os anos remanescentes, eles não estavam reconhecidos no balanço. Então, eu vou ter que fazer com esses 3 mil. Eu vou ter que projetar até o final do contrato, trazer a valor presente, vai ter uma diferença lá no meu passivo. Essa diferença, eu vou fazer o quê? Vou lançar para o ativo. Então, eu vou debitar o ativo direito de uso, vou fazer um crédito, né, lá no meu passivo de arrendamento, né, obviamente que segregando ali, né, entre juros apropriados também. Então, a recomendação que eu coloco não é baixar o contrato, é você remensurar no próprio contrato. Agora, se houve realmente uma mudança significativa, o que seria? Vamos imaginar que o meu contrato está para vencer mais um ano, né? E aí, imagina-se que essa remensuração eu fiz uma renovação por mais 10. Então, houve uma mudança significativa no meu contrato. Meu contrato estava para vencer em um ano e agora aumentou mais 10. Então, nesse aspecto, né, caso a empresa tenha interesse, ela pode, né, fazer a baixa desse contrato e fazer um novo contrato. Né? Pode acontecer. Mas, normalmente, as remensurações, né, elas são tratadas no próprio contrato que já está reconhecido no balanço. Né? Então, não necessitaria fazer a baixa do contrato para fazer o novo. Aqui o Marcos Paulo, uma vez que no contrato não está especificado a taxa de juros, qual o melhor meio de definir a taxa incremental para reconhecer o contrato? Excelente pergunta, Marcos Paulo. Realmente, os contratos ele não vai ter taxa. E aí alguém fala assim, pô, mas por que tem a taxa se o valor se não está explícito no contrato? Como você tem que trazer valor presente, na verdade você está trabalhando com o dinheiro no tempo, né? Entendeu? Essa é a questão, trazer o dinheiro no tempo. E essa pergunta dele é bastante peculiar, né? Porque as empresas, elas ficam normalmente em dúvidas ou receosas de como buscar essa taxa, né? Bom, e aí vão duas situações, né? Vamos imaginar que a empresa ela trabalha com captação junto a um banco. Então, pode ser que eu tenha 2, 3 bancos onde eu trabalho normalmente, né? Qual que é a ideia? Então, a ideia é a seguinte, verificar naquele contrato qual seria o montante que teria. Então, vamos imaginar que seria 20 mil reais, né, por 5 anos. Então, você tem 5 anos, você tem 60 meses, né? 60 meses vezes 20 mil, aí você vai ter aí 1 milhão e 200. É isso, né? 1 milhão e 200. Então, você vai ter 1 milhão e 200. Então, vamos imaginar que você tem 1 milhão e 200. Qual que é a ideia? A ideia é você verificar com o banco, né, que você opera, e verificar, bom, se eu tivesse que captar 1 milhão e 200 aí, né, qual seria a taxa? Então, a ideia é você buscar essa informação externa à empresa. Então, na prática, como é que funcionaria, né? Pelo que eu tenho visto. A contabilidade levanta qual seria o montante, no caso aí 1 milhão e 200, e o financeiro que tem o contato com o banco, ele faz o contato com o banco e fala o seguinte, caso eu tivesse, né, fazendo um investimento, ou necessitando de uma captação de 1 milhão e 200 como empréstimo, né, qual seria aí a minha taxa de captação de acordo com o meu perfil? Então, o banco vai fornecer essa informação. Né? Então, assim, para empresas que operam, né, com o banco, seria trazer essas informações. Aí, mas eu trabalho com 2, 3 bancos. Bom, aí você pode fazer a média ponderada, né? Faz a média ponderada com esses bancos, tá? Uma outra situação vamos imaginar uma empresa que não opera com banco, então é o grupo, né? O grupo tem uma taxa, né? E o grupo utiliza essa taxa. Então, neste caso, pode-se partir da taxa do grupo. Então, se o grupo, né? Então, você tem transações entre empresas, né, do grupo, contratos de mútuos ou partes relacionadas, alguma coisa assim, então, essa taxa, muitas vezes, é determinada dentro do grupo, né? Então, pode ser que o grupo todo utilize uma taxa. Né? Agora, um ponto também importante, Vivian, é o seguinte, não é porque eu tenho uma taxa de desconto utilizada para veículos, que essa taxa de desconto vai ser a mesma para imóvel. Né? Pode ser taxa diferente, tá? Então, você pode ser taxas diferentes, tá bom? Tá. E durante o mesmo contrato, ele pode mudar a taxa de desconto? Por exemplo, contrato de um contrato de arrendamento aí de aluguel, por exemplo. Mas aí passou 2 anos, eu posso mudar essa taxa de desconto ou não? Então, isso foi também uma situação que a própria IASB acabou fazendo uma revisão. Né? Por quê? Porque no primeiro momento eles entenderam o seguinte, de que se eu trouxe, né, aquele contrato para aquela taxa de desconto, né, eu reconheci aquele contrato no meu balanço, a partir daí
poderia chover que eu não teria aí a taxa de desconto. Uhum. Agora mudou, né? Porque verificou o seguinte, né? Que imagina, né? Você tem um contrato que iniciou lá em 2019, está encerrando agora em 2023, mas eu vou prorrogar por mais 10 anos, né? A realidade desses próximos 10 anos é diferente do que tinha lá em 2019. Então, a norma contábil, inclusive as empresas de auditoria, elas estão aceitando das empresas alterarem as taxas de desconto, caso haja uma mudança relevante. Então, por exemplo, vamos colocar lá, a taxa de desconto pode ser alterada? De uma forma bastante genérica? Não. Porém, se houver mudanças relevantes, né, no contrato, que nem o exemplo que eu coloquei, uma renovação por mais 10 anos, eu entendo que isso aí seria uma mudança relevante, aí nesse caso poderia se alterar aí, a taxa de desconto. Tá? Mas aí a gente está pensando em uma renovação, né? Se é um contrato já que está vindo, não vai ter uma renovação. Se é um contrato que está vindo, ele que está, né? Se é um contrato que está em andamento e não teve nenhuma alteração, nenhum impacto, nada relevante, então ele permanece com a taxa de desconto. Entendi. O Tiago também está perguntando, em relação à taxa para trazer o valor a valor presente, existe algum padrão que as empresas estão utilizando? Então, Tiago, as empresas estão utilizando esse procedimento que eu comentei, buscar quais bancos que a empresa opera e esses bancos acabam fornecendo qual seria a taxa de desconto. Né? Obviamente que pode ser que tem empresas, né, que utilizam taxas dentro do grupo, né? Mas o padrão é buscar uma taxa de desconto do banco onde a empresa opera, né? Até porque é uma informação externa, né? Se o banco ele fornece, né, a taxa de acordo com o perfil do cliente, então muitas vezes a auditoria não vai questionar, né? Porque é uma informação de fora, né? Agora, se a empresa, por exemplo, utilizar taxa Selic, ela tem que justificar por que utilizou a taxa Selic, entendeu? Aí fica mais difícil ela, né, colocar para a auditoria. Eu uso a taxa de desconto minha, é o meu custo de capital. Bom, ela pode colocar o custo de capital? Pode. Porém, ela vai ter que justificar para a auditoria porque como é que chegou naquele custo de capital, por que usou o custo de capital. Né? Então, o interessante é buscar uma informação externa, né? E aí, nesse ponto aí que você até falou, vamos supor que a gente está fazendo um contrato numa taxa de desconto. E vem a auditoria e analisa aqueles dados e não concorda com a sua taxa de desconto que você colocou ali. Como que você faz esse ajuste? Porque aí você está alterando aquilo que você já estava contabilizando até ali, né? Contabilizando, mas a auditoria não validou, né? Então, vamos imaginar, nós estamos aqui em julho de 23, vamos imaginar que eu comecei em janeiro de 23 e venho atualizando a 10%, por exemplo, né? E aí a auditoria vem fazer uma análise dos primeiros 6 meses. E ela entende de que essa taxa de 10% que eu tenho utilizado, ela não aceita. Bom, e ela vai questionar e chegamos num acordo que é a melhor taxa, a taxa que vem do banco, e o banco está me colocando 11%. E aí vou ter essa diferença. Qual que é o procedimento? E aí eu deveria voltar lá em janeiro, refazer todo o cálculo, mas não abrir a contabilidade de janeiro. Né? Eu vou refazendo o cálculo e acerto no acumulado em junho, né? Porque a partir do pressuposto que a auditoria está validando junho. Né? Então, se, por exemplo, a auditoria, né, ela não aceitou os 10%, e eu não consegui fundamentar os 10%, e depois, num comum acordo ali, né, entendeu-se que o 11% seria o ideal, que até porque foi o que o banco acabou reportando aí para a empresa, e aí é feito todo aí refaz, né, toda a contabilização, todo o cálculo, né, refaz todo o cálculo de janeiro, né, vem fazendo todo o cálculo, compara o que foi contabilizado e essa diferença lança no acumulado do mês que está aberto, que no caso aqui é junho. Entendeu? Entendi, beleza. Deixa eu ver aqui, porque a gente fez tantas perguntas que é capaz de a gente já ter passado. Uma das coisas, todas as empresas são afetadas pela norma ou não? Existe também, se é uma pequena empresa, ela não precisa, ela não é afetada ou não? Todas as empresas são afetadas. Não, a norma não restringe, né? Uma pequena e média empresa também, ela acaba sendo enquadrada, né? Ela acaba sendo enquadrada nas mesmas condições que as grandes, né? Tá. Não tem não tem assim,
uma empresa que não seja aplicada. O importante é assim, não é a empresa, é o contrato, né? Esse contrato está enquadrado, tá? E se está enquadrado, independe se é uma SA de capital aberto, grande porte, se é pequeno porte, se é limitada, se é uma pequena e média, entendeu? Ela vai ter que apresentar o dado dela, né? A Tatiane pergunta se existe integração com o TOTOS. Sim, existe, não só com o TOTOS ou qualquer outra solução que a empresa tenha. Então, a gente tem clientes que tem SAP, tem outros, né? Então, não tem problema nenhum, a gente consegue ter essa integração, tá? Deixa eu fazer um comentário, eu lembrei Claro. agora, né? Você falou, tem empresas que não estão enquadradas, né? Um ponto importante, pessoal, vamos imaginar, né? Nós temos que sempre verificar a questão da materialidade e da relevância, né? Então, imagina que eu sou uma grande siderúrgica, vamos imaginar que eu sou uma grande siderúrgica, e eu tenho aí, por exemplo, um contrato de locação de 10 veículos. Né? A única coisa que eu tenho é 10 veículos. Bom, a questão é, o quanto que esses 10 veículos vai impactar na minha siderúrgica. Né? Então, nesse aspecto, pessoal, por mais que você vai trazer esses contratos de 10 veículos para dentro do balanço, ou não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Ele acaba sendo irrelevante para o negócio. Né? Então, o que eu queria chamar a atenção, Admir, mas pela norma, né? Pela norma não está enquadrado. Esse é um ponto importante. Pela norma, ele estaria enquadrado por quê? Porque a empresa tem o direito de controlar o uso desses veículos, né? Os veículos são acima de $5.000, né? Então, ou seja, de acordo com a norma, está enquadrado. Só que é o seguinte, pessoal, nós temos que entender que todas essas normas contábeis que são emitidas, elas estão dentro de um alicerce ali, né? O que é o alicerce? É o CPC 26 e a S1, né? E dentro da estrutura conceitual. E o que chama a estrutura conceitual é o seguinte, é relevante para o seu negócio? Imagina o seguinte, pessoal, imagina a empresa, né, no caso siderúrgica, fazer um investimento enorme para fazer o controle desses 10 contratos, né, que eu coloquei aqui de veículos, sendo que, na verdade, o impacto é nulo, né, para o negócio dela, entendeu? Então, nesse aspecto, eu diria que poderia estar fora, né, por causa da relevância desse contrato para o negócio da empresa como um todo, né, entendeu? E aí não é a norma, né, IFRS 16, CPC 06 que desenquadra. Na verdade, essa norma, ela enquadra. Só que nós temos uma norma que é o alicerce, né, que seria aí a estrutura conceitual, que fala justamente dessa questão aí da relevância. Então, você vê, embora aquele contrato esteja enquadrado dentro do IFRS 16, mas esse contrato na operação da empresa é irrelevante, né? Entendeu? Então, poderia deixar fora. Tá. Temos mais uma pergunta aqui do Roque. A remensuração da baixa do contrato antecipado não afeta o resultado? Afeta. O Roque afeta porque é o seguinte, o que acontece, né? No momento que você fez o reconhecimento inicial, você tem lá o ativo de uso e tem o passivo. Né? Você vai ter lá os dois, né? Bom, uma vez que, esse é um ponto importante também, você vê, vamos imaginar que eu tenho 100 lá no meu passivo e 100 no meu ativo. Uma vez que eu fiz o reconhecimento inicial, a partir daí, a realização do meu passivo, ele não é na mesma proporção da realização do meu ativo, porque eu vou depreciando o meu ativo, ao mesmo tempo que eu vou ter juros incorridos no meu passivo e o pagamento das parcelas. O fato de ter juros incorridos lá no meu passivo, juros, né, a incorrer lá no meu passivo, isso faz que a despesa financeira no primeiro momento seja maior que a despesa de depreciação. Então, ou seja, a partir de um certo período, o saldo que eu tenho no meu passivo, ele vai ser diferente do saldo que eu tenho no meu ativo. E quando você fizer a baixa, como ativo e passivo eles são diferentes, vai dar uma diferença. Essa diferença é lançada contra resultado, né? Você vai fazer a baixa do seu ativo, vai fazer lá a redução do passivo, né? Você vai fechar. Como eles não têm saldos iguais, né? Esse é um ponto importante. O saldo social é igual em dois momentos, né? No início e no final. Durante o contrato, o saldo vai ser diferente. E aí, se eu tenho uma baixa antecipada, eu vou ter essa diferença vai ser lançada contra resultado. E aí a pergunta né? Eu vou jogar para o resultado de operação ou o resultado financeiro? Né? Isso as pessoas também questionam, até fazendo um complemento com a pergunta do Roque aqui. Né? Eu entendo o seguinte, e até discuti um dia com o CRC nesse sentido. Né? Se eu estou contabilizando aquele contrato como um arrendamento financeiro,
e lá no meu fluxo de caixa eu coloco que é uma atividade de financiamento, então a baixa do meu contrato não pode ser operacional, ele vai ser financeira. Né? Então, essa diferença, né, tanto para cima e para baixo, eu lanço lá como um resultado financeiro, caso haja a baixa antecipada do contrato. E vale lembrar que dentro do T6 e FRS 16 você consegue ver os dois relatórios, né? O financeiro e operacional, um do lado do outro, para ter uma ideia de como ele está, né? Uhum. Mais uma dúvida aqui da Thalita. Após o pagamento da parcela da safra anual, qual o valor a depreciar daquela parcela? Após o pagamento da parcela da safra anual. Bom, eu estou entendendo o seguinte, uma vez que você reconheceu, né, uma vez que você reconheceu o ativo de uso, a depreciação ela vai seguir a vida útil daquele ativo. Né? Agora, esse é um ponto importante também. Né? Eu vou depreciar pela vida útil ou vou depreciar pelo prazo do contrato? Né? A norma coloca o seguinte, se a empresa não tem a intenção de ficar com aquele ativo, ela vai depreciar com base ou na vida útil ou no prazo do contrato dos dois menores. Então, por exemplo, ela está colocando no caso da safra. Então, vamos imaginar que a empresa alugou equipamentos agrícolas. Então, ela tem lá um equipamento agrícola, né? Sei lá, um trator, uma colheitadeira, alguma coisa nesse sentido, né? E tem um contrato lá de 4 anos, né? Mais a vida útil de 5. Bom, o que acontece? Na depreciação, como a parte do pressuposto que a empresa não tem intenção de ficar com o bem, entre 4 e 5 anos vai ficar o quê? O menor. Então, ela vai depreciar por 4. Agora, se, no caso da Thalita em si, a Thalita colocou de que a empresa tem intenção de ficar com o bem, embora o contrato seja 4 anos, ela vai depreciar por 5. Então, a pergunta a empresa tem intenção de ficar com o bem ao término do contrato? Não. Se não tem, entre o prazo do contrato e a vida útil dos dois menor, que no caso, o exemplo que eu coloquei, seriam 4 anos. A empresa tem intenção de ficar com o bem? Tem. Então, independente do prazo ser de 4 anos, vai depreciar por 5 anos. Entendi. Bom, deixa eu ver se eu passei por todas aqui, antes de fazer a do Tiago, senão a gente não passa por todas, mas eu acho que a taxa de desconto, podemos renovar, já passamos, prazo indeterminado, e o remensuração e contabilização, você acabou de falar. Então, minha parte, eu acho que já foram todas, vamos por mais uma aqui do Tiago. Como deve ser tratados os valores de depreciação e juros na apuração do IRPJ? Aí o Tiago está pegando uma questão mais fiscal tributária, né? Nós temos que entender o seguinte, pessoal, a Receita Federal, ela se pronunciou através da Lei 12.973, né, e depois o Decreto-Lei 9.580, onde ela coloca que a depreciação desse ativo, ele é indedutível. Então, a empresa vai depreciar e vai fazer a adição. Isso no caso do lucro real, né? Então, vai ter a depreciação do ativo e vai fazer a adição, né, dessa depreciação, porque essa depreciação não é dedutível. Aí, por que não é dedutível? Porque, veja bem, a depreciação é dedutível para o proprietário, né? Porque o proprietário, o arrendador, está depreciando. Então, para ele não é dedutível. Para o arrendatário, não faz sentido, né? Você vê que interessante, né? Tudo que nós estamos discutindo aqui, Vivian, seria trazendo uma contabilidade subjetiva. Porque, de fato, o arrendatário ele não tem a propriedade jurídica do ativo. Quem tem a propriedade jurídica do ativo é o arrendador. Né? Por isso que a Receita Federal ela não permite, né, o arrendatário ter a dedutibilidade, porque não é ele o proprietário do bem. Quem é o proprietário é o arrendador. Né? Então, a empresa vai lançar a depreciação para o resultado, assim como vai lançar também as despesas de juros financeiras, né, foi colocado aqui também. Então, você vai ter a depreciação e a despesa financeira. Essas duas depreciações, despesas, elas devem ser adicionadas para efeito da apuração do lucro. Porém, quando a empresa fizer a contraprestação, ou seja, quando ela tiver aí, o reconhecimento do aluguel, nesse reconhecimento é que ser dedutível. Né? Né? Então, ou seja, a empresa adiciona a depreciação, adiciona as despesas com juros, porém, ela exclui quando tiver a contraprestação. Né? E só para fazer um complemento aí, o que entende como contraprestação? É o pagamento do aluguel?
ou seria o regime de competência? O pessoal leva muito em consideração, pegando esse gancho da conta-prestação, porque é o seguinte, a conta-prestação, pessoal, ela muitas vezes, ela é mensal e ela coincide com o pagamento. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós temos aí mensalmente, então o regime de competência, ele meio que se coincide com o regime de caixa. Porém, a conta-prestação não é pelo regime de caixa. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar, Vivian, que eu tenho um contrato, né? E nesse contrato eu resolvo fazer o pagamento antecipado. Então, eu tenho um contrato de 5 anos, eu faço pagamento antecipado. Se eu entender que a conta-prestação é regime de caixa, então eu vou poder pegar esse valor que eu paguei e fazer a exclusão da base de cálculo do meu imposto de renda? Não. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que excluir ao longo de 5 anos, né? Entendeu? Ao longo do contrato, e não de uma única vez. Por isso que, quando a gente fala contra-prestação, não é pelo regime de caixa, é pelo regime de competência. É que, na maioria dos casos, né, o regime de caixa ele coincide com o regime de competência. Tá? Bom, eu acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas aqui, a gente passou por muitos pontos aqui importantes. Acho que vale ressaltar que dentro da plataforma do T6 e FRS T6 a gente consegue fazer toda essa contabilização e é algo que tem que ser bem simples, ou seja, coloca o contrato, coloca as informações de cada né, taxa de desconto, quando vai ser o reajuste, início do contrato, final do contrato, e tem que sair a contabilização ali para você vai ter o DRE e o balancete ali prontos, né? Então, é para ser simples assim. Bom, a gente tentamos responder o máximo de perguntas aqui, a gente já está chegando no final, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, vamos marcar uma reunião novamente, a gente faz, aí a gente trata do tema do cliente, né? Se você tem como acho que foi a Thalita que mandou a parte de safra, né? Então aí a gente fala sobre essas necessidades específicas e a gente também apresenta a nossa plataforma para vocês verem como ela é simples para ser usada, que essa é a ideia, né? Então, eu acho que o nosso intuito aqui era tirar algumas dúvidas, mostrar como que a gente pode apoiar e estar à disposição de vocês no que vocês precisarem. Bom, muito obrigada, Edmir, foi ótimo aí o nosso papo. Se deixar, a gente continua, né, Edmir? Deixa eu só fazer uma observação aqui, Vivian. A gente tem percebido que as empresas têm utilizado o Excel, né, para fazer muitos cálculos, né? Pessoal, a gente tem percebido também que os clientes, né, as planilhas em Excel, elas são bastante úteis, né? Então, elas dão cálculos, tudo mais, né? A gente não tem crítica em relação à planilha, né, em relação aos cálculos. O que a gente chama a atenção, que esse é o diferencial do sistema, é o dinamismo, né, a dinâmica, né? Então, vocês têm presenciado aí, desde quando eu fiz o reconhecimento até agora, os contratos, eles têm vidas, né? Então, eles são dinâmicos, né? A única observação que nós fazemos em relação à planilha é justamente esse dinamismo, né? Porque você vai ter que fazer na planilha, fica lá, enquanto que no sistema tudo isso já é mais automatizado. Entendeu? Acho que essa é a vantagem. E até a parte de segurança também, né, Edmir? Porque quando a gente está falando no sistema, a gente está falando em auditorias melhores, onde a consultoria, na hora que for fazer auditar, vai ficar muito melhor para elas e até diminuir o tempo dessa auditoria, desses contratos, né? Bom, era isso, pessoal. Quem ainda nossa página, tanto do LinkedIn como do nosso YouTube, lá tem vários eventos também, a gente sempre está fazendo eventos, acho que vale a pena dar uma olhada lá, podem nos seguir no LinkedIn, no YouTube, será um prazer para a gente, e a cada dia a gente traz mais informações. E, bom, era isso, estou à disposição para o que vocês precisarem, muito obrigada, Edmir, e a gente vai se falando. Ok, obrigado, bom dia a todos, até mais. Bom dia, tchau.